Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 25 de julho e saca só, ontem a gente recebeu uma informação de que as baleias estão vendendo em média 16,3 mil bitcoins por dia e isso representa exatamente 41% das negociações diárias. Isso foi exatamente o que saiu em um relatório da Glassnode na data de ontem. E a gente vai analisar o mercado, vai entender exatamente o que está acontecendo nessas movimentações e como a gente deve se proteger ou não diante dessas movimentações, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante. Bom, primeiro ponto é que ontem a gente teve esse gráfico pipocando na tela. Inclusive, o Fernando, o gerente de conteúdo da BitGet, a primeira coisa que ele fez foi me mandar mensagem perguntando minha opinião sobre isso daqui. Mas saca só, a Glassnode ontem publicou esse gráfico aqui, onde a gente vê que em julho as baleias estão enviando para as corretoras 16,3 mil bitcoins por dia. E que isso representa 41% do fluxo diário que nós temos. E aí, se a gente olhar nesse mesmo gráfico, a gente vai ver que tivemos lá na FTX também, onde 33% representavam o fluxo das baleias e 39% também quando a 3AC quebrou. Primeira coisa que o Fernando me questionou é, as baleias estão vendendo fundo do mercado ou elas estão simplesmente mandando bitcoins para dentro das corretoras para que elas estejam cobrindo chamada de margem? E bom, eu vou dar a minha visão sobre isso daqui, eu vou dar a minha visão sobre exatamente esse indicador. Eu sei que hoje é terça-feira, é dia da gente falar das altcoins, mas eu vou deixar para falar das altcoins com vocês amanhã. Vocês me mandaram nos comentários ontem pedindo algumas altcoins, vou analisar tudo isso amanhã para vocês. Mas eu acho muito importante a gente falar desse tema, porque isso daqui vai fazer com que muita gente tome decisão equivocada. E bom, se primeiro ponto a gente olhar aqui para esses mesmos períodos, quando a 3AC quebrou, quando a FTX quebrou, a gente analisar exatamente a realização de lucro / prejuízo, a gente vai ver que tivemos alta realização de prejuízo. Não tivemos realização de lucro nesse período. Então é muito louco, porque se a gente pensar, a gente vai estar olhando para essa movimentação e vai estar falando, cara, então as baleias estão realizando prejuízo, né? Existe uma máxima dentro do mercado cripto que você não deve andar com sardinhas e que você deve andar exatamente com as baleias. E para quem me segue há um tempo aqui, sabe que eu odeio seguir esses indicadores de baleias. Mas segura aí que a gente vai fazer uma análise sobre isso daqui. Então o primeiro ponto que a gente olha é tem realização de prejuízo dentro dessas movimentações. Que louco, né? Para ser uma baleia você vai estar realizando tanto prejuízo assim. Enfim, a gente vai dar continuidade aqui na nossa análise. Segundo ponto é que, olha só, a Glassnode, ela cometeu um erro muito grave em soltar esse relatório somente com esse gráfico aqui. Porque esse gráfico que a Glassnode mostrou está falando do fluxo de baleias para dentro das corretoras, mas não está falando o fluxo das corretoras para as baleias. A gente sempre deve analisar o valor net. A gente nunca analisa uma única direção. Porque saca só, se as corretoras recebeu 1.000 bitcoins e a gente teve 1.100 bitcoins saindo, a gente teve mais saída do que entrada. Então isso é um sinal positivo. Se a gente olhar só uma das mãos, a gente pode cometer um erro grave. Então a primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa análise é entender o net flow, que é exatamente o inflow menos o outflow, exatamente a entrada menos a saída. Então, quando a gente analisa, não quero analisar aqui só a baleia, eu quero analisar tudo, todo mundo enviando aqui. Olha só, a gente vai ver que realmente tem altos envios para dentro das corretoras nessas datas. As datas da 3AC, a data da FTX quebrando
E esse presente momento aqui também, alto envio para dentro das corretoras. Aqui a gente só tem baleias, tá? E baleias aqui eles estão considerando acima de 1.000 bitcoins, só que eu quero considerar todo mundo nessa análise. A gente vê que tivemos, sim, altas entradas nesses períodos. Sinal péssimo, sinal negativo. Só que se a gente analisar as saídas, tá? Se vocês olharem isso daqui, é as transferências para as corretoras, que é exatamente isso que eles fizeram, transferências de baleia para as corretoras, só que o que eles pecaram é que eles não forneceram a informação de transferência das corretoras para as baleias. Se a gente analisar a saída das corretoras de todo mundo aqui, a gente vai ver que tem altas saídas exatamente nos mesmos dias que a gente tem entrada nas corretoras, a gente tem saída de dentro das corretoras. Então, se a gente analisar isso daqui, a gente vai ver que o valor net disso daqui não representa quase nada. Porque, saca só, se a gente olhar e plotar, eu plotei os dois gráficos juntos aqui, tá? A linha laranja é exatamente a entrada dentro das corretoras e a linha azul é exatamente a saída de dentro das corretoras. Aqui eu coloquei o preço também para a gente analisar, entender que são os mesmos movimentos, tá? Quando a gente olha aqui, a gente está falando exatamente do momento que a 3AC ela está quebrando no mercado, tá? Quando a gente olha para a 3AC quebrando, a gente vai ver aqueles dois fluxos de entrada que nós tivemos dentro da corretora de baleias. Só que saca só, cara, se a gente der um zoom in aqui, ó, a gente vai ver que a linha laranja, ela tem praticamente o mesmo tamanho da linha azul. Ou seja, a mesma quantidade de bitcoins que entraram nesse dia aqui, a gente também teve saída. Quando a FTX quebrou, que a gente olha aqui exatamente nesse momento, a gente vê que tivemos um alto volume de entrada. Olha a linha laranja. Só que se a gente olhar a linha azul, a gente vai ver que teve mais saídas do que entradas. Ou seja, quando a gente analisa exatamente esse fluxo para dentro das corretoras, a gente tem uma via de mão dupla, aonde a Glassnode publicou na data de ontem que 16.000 bitcoins estão sendo enviados diariamente. Só que ela não publicou o quanto que está sendo retirado diariamente também. Quando eu analiso todo mundo, eu vejo que a gente tem uma quantidade entrante e a gente tem uma quantidade de saída que ela é até mesmo maior do que a quantidade que entra. Aqui a gente consegue ver exatamente os números. Saca só, se a gente olhar para o período aqui, ó, que nós estamos hoje, do envio total diário, a gente teve ali nos últimos 30 dias uma média de 40.000 bitcoins sendo enviados para as corretoras. E se eu olhar exatamente a saída nesse dia aqui, ó, no pico, a gente vai ver que eu tive 42.000 bitcoins sendo retirados de dentro das corretoras nesse pico aqui. Ou seja, 2.000 bitcoins saíram de dentro das corretoras. O meu valor net é um valor positivo, é um valor bullish, não um valor bearish. Então eu sempre tenho que saber exatamente qual que é o valor net. E por que eu falo isso? Porque eu detesto seguir principalmente esses canais que falam, cara, baleia movimentou não sei quantos bitcoins. Sinal de alerta que baleia movimentou não sei quantos dólares. Eu odeio isso, porque isso é o pior sinal que você pode seguir. Primeiro ponto é que se ele movimentou, você tem que saber o que ele recebeu também. Não é só a ida, você tem que saber a volta também. Saca só, a gente sabe que para um player muito grande comprar dentro do mercado, ele precisa vender também. Ele precisa travar o preço em algumas regiões. Senão, ele paga muito caro. Quando a gente está falando em termos de 1.000 bitcoins, cara, a gente está falando acima de 30 milhões de dólares, seria isso? 1.000 vezes 30 mil dólares daria 30 milhões de dólares, alguma coisa assim, acho que são 30 milhões de dólares. Cara, para o player conseguir fazer uma movimentação no mercado, ele tem que travar o book em uma região de compra. Já expliquei para vocês que zonas de acumulação e distribuição funcionam
onde você compra 2, vende 1, compra 2, vende 1, isso é uma acumulação. Quando você quer fazer uma distribuição, você vende 2, compra 1, vende 2, compra 1, vende 2, compra 1. Quando a gente olha exatamente para esses dados aqui, a gente pode interpretar que esses bitcoins dessas baleias não estão sendo liquidados, eles não estão sendo vendidos, porque no mesmo dia que eles entram, eles saem de dentro das corretoras. A gente não sabe exatamente o que esses bitcoins estão sendo feitos dentro das corretoras. A gente não sabe se eu não acredito que seja para cobrir margem, como o Fernando levantou a bola. Por que eu acredito que não é para cobrir margem? Porque se fosse para cobrir margem, esse Bitcoin teria que ficar dentro da corretora. Ele seria liquidado, ou ele seria travado dentro da corretora e ele não iria ter a saída no mesmo dia. Quando a gente olha para o gráfico, a gente tem a saída no mesmo dia. Então, para mim, isso não é para cobrir margem. Para mim, esses Bitcoins não são liquidados, porque eles entram e saem na mesma quantidade no mesmo dia. Então, eles não são liquidados. Eles vão para dentro da corretora, não sei para quê. Eu não sei se são negociações OTC, onde a gente tem B2B, não sei se é business to business, não sei o que é isso. P2P não é, né? Pessoa física com pessoa física não é. Não sei o que exatamente está acontecendo. Não sei se é uma venda OTC, não sei o que acontece dentro da corretora. O que eu sei é que quando eu analiso isso daqui, eu vejo que, cara, não tem sinal nenhum catastrófico quando a gente olha para isso daqui. Primeiro ponto é que as pessoas estão olhando para isso daqui e ficando bem bearish, ficando bem negativas, pensando, nossa, as baleias estão vendendo, eu vou distribuir também. Se a gente analisar, olha só, a Glassnode, ela considerou acima de 1.000 bitcoins. Se a gente analisar as carteiras, eu coloquei aqui, ó, saca só, de 1.000 ao infinito. Peguei todas as carteiras que tem acima de 1.000 bitcoins dentro dela e coloquei para a gente ver exatamente qual que é o comportamento dessa carteira. E aí aqui é acima de 1.000, só que em termos de porcentagem, aqui a linha vermelha é em termos de quantidade de Bitcoin. Essas carteiras, elas detêm 40%, 39% do supply total. Desses 39%, isso representa 7 milhões de Bitcoins. Ou seja, quando a gente olha para esse grupo de carteiras, eles detêm 7 milhões de Bitcoins. 16 mil Bitcoins não é nada de movimentação perante a quantidade de Bitcoins que essas carteiras detêm. E se a gente analisar o comportamento dessa carteira aqui, saca só, a gente vai identificar que essas carteiras, elas vieram distribuindo ao longo do ciclo, uma distribuição são vendas, diminuição, eles tinham 8,1 bilhões de bitcoins, tá? 42%, eles venderam ali mais ou menos 3% do supply deles, chegou ali em 7 milhões e 500 e hoje eles têm 7 milhões e 600. Quando a gente olha a partir de janeiro, o que está acontecendo, no consolidado, essas carteiras não estão mais distribuindo, essas carteiras não estão mais vendendo, essas carteiras, pelo contrário, elas estão acumulando. A gente está tendo um aumento do acúmulo desse mesmo grupo de carteiras que a Glassnode publicou ontem, informando que eles estão enviando bitcoins para dentro das corretoras. Cara, isso daqui, esse gráfico que saiu ontem, é uma excelente notícia para criar um clickbait. É uma excelente notícia para pegar sardinha. É uma excelente notícia para deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. E esse tipo de notícia, cara, eu detesto. Por isso que eu não opero perante a notícia e eu também não sigo grupos de entidade para tomar decisão. Eu faço a minha própria análise e eu tomo a minha própria decisão. Porque se eu analisar esses caras aqui, eu não estou vendo distribuição nenhuma. Eu estou olhando para o saldo dentro da carteira dessas baleias. Tá aqui, acima de 1.000 bitcoins. Eles estão acumulando nesse período. O que eu enxergo exatamente que isso pode ser quando a gente tem esse valor aqui de entrada e saída logo em seguida? O que eu enxergo? Saca só, se a gente vier aqui para o período que nós estamos agora, a gente vai ver que os valores foram o mesmo, praticamente os mesmos. Olha só, um pouquinho a mais de saída,
do que de entrada. A linha azul está superando um pouquinho a linha laranja aqui. Nesse período aqui a gente teve mais entrada do que saída. Então a gente teve mais vendas. Até a gente criou um candle aqui, ó, com uma péssima sombra. Mas isso daqui, para mim, a resposta para o que é essa movimentação aqui é um jogo de xadrez. Eu não sei o que esses caras estão fazendo, mas para mim eles estão enviando para poder comprar. Eles estão enviando, não sei se é para manipular o mercado através de notícia. Todo mundo sabe que existem grupos de movimentação de baleia. Se eu fosse uma baleia, a primeira coisa que eu ia fazer era movimentar para pegar todo mundo que está dentro do grupo ali, simplesmente conseguir coletar a liquidez deles. Eu não sei se é exatamente essa manipulação, ou eu não sei se é uma jogada para eles comprarem. Acredito mais que seja uma jogada, não tenho tanta certeza. Mas eu não importa o que eu acho que seja a movimentação. Quando eu olho para os dados, eu vejo que eles estão simplesmente acumulando. Eles não estão vendendo, eles não estão distribuindo. E se a gente olhar para todas essas movimentações, a gente vai ver que 82% dessas movimentações estão sendo causadas dentro da Binance. Não sei se isso é a própria Binance com algumas carteiras dela mesma movimentando, também não sei que informação que é. Eu sei que 82% dessas movimentações estão sendo causadas dentro da Binance. E se a gente olhar, a gente vai ver que essas movimentações é causadas por baleias de curto prazo, short term holder. Quando a gente olha para a idade dessas moedas que estão sendo movimentadas com essas grandes quantidades aqui, quando a gente olha exatamente para esses 16 mil bitcoins dessas baleias, esses 16 mil bitcoins foram comprados dentro de 2023. Eles são de curto prazo, não são de longo prazo. São bitcoins na mão de pessoas que entraram no jogo dentro desse ano. Esse bitcoin ele foi comprado dentro desse ano e ele está sendo vendido dentro desse ano. Só que saca que não estamos tendo realização de lucro. Então, eles estão sendo vendidos praticamente na mesma faixa de preço que eles foram comprados. Quando a gente olha, a gente vê que é claramente um investidor de curto prazo. Se a gente olhar para o supply na mão dos investidores de longo prazo, que é o que o Gui Teres mais olha, que é o grupo de entidade que mais importa para mim, você pode colocar na mesa o grupo de baleias, você pode colocar na mesa a MicroStrategy, você pode colocar na mesa a carteira do governo dos Estados Unidos, MTGOX, você pode colocar os traders, você pode colocar as pessoas que moram no Brasil, você pode colocar todos os grupos de entidade em cima da mesa. Se você pedir para eu escolher um grupo de entidade para eu estar olhando, analisando e tendo o mesmo comportamento que esse grupo de entidade, eu vou falar para você que o grupo que eu escolho são os investidores de longo prazo. Não escolho o grupo do curto prazo, não escolho as baleias, não escolho a carteira da MTGOX. Eu sempre olho para o que o investidor de longo prazo ele está fazendo dentro do mercado. Porque para mim o investidor de longo prazo é o cara que entendeu o jogo do ciclo. É o cara que vende novos all-time highs, compra baixa, vende all-time highs, compra baixa. E ele vai seguindo, acumulando. É um cara extremamente paciente. Não é um grupo de entidades que opera notícias. Não é um grupo de entidades que está se desfazendo das suas posições, porque simplesmente a gente vai ter aumento da taxa de juros, ou não. O investidor de longo prazo é o cara que sacou o ciclo do Bitcoin. E o ciclo do Bitcoin ele é muito pautado ao redor do halving, né? A gente sempre tem o preço caindo alguns dias antes ali, a gente tem mais ou menos quantidade de dias antes, depois a gente vê o preço subindo, a gente vê, cara, para mim, halving, hoje ele não influencia o preço do ativo, o evento halving. Só que a narrativa que o halving constrói, para mim sim, ela constrói movimentações de alta ou movimentações de baixa dentro do mercado. Então eu acredito que esses investidores, eles sacaram como que funciona o ciclo do mercado e eu jogo o jogo junto com eles. Então, para a gente finalizar essa análise aqui, eu quero dizer para vocês que isso que a Glassnode postou na data de ontem é só metade da informação. Se a gente começar a extrair mais informações, a gente vai ver que
essa quantidade que é enviada, ela é retirada de dentro das corretoras. Então, eu diria que a Glassnode cometeu um erro ao publicar isso na data de ontem, porque sim, vai ser um clickbait ao longo dos próximos dias, sim, muitas pessoas vão cair em meio a essa informação, que é uma informação pela metade, porque quando a gente vai analisar isso daí, a gente vê que no final essas carteiras estão acumulando. Mostrei para vocês o saldo dentro dessas carteiras. Esses players estão simplesmente acumulando. Então, eu falo bastante para vocês que eu não opero notícia porque é o jeito mais fácil que você tem de cair dentro de uma manipulação. Amanhã eu tô de volta aqui fazendo a nossa análise das altcoins que vocês me pediram. Inclusive, aproveitem aí os comentários para deixar mais altcoins para que eu analise elas amanhã para vocês, beleza? E esse vídeo aqui foi exclusivamente para o Fernando, que me mandou isso ontem, 8 horas da noite, para eu poder entender o que estava acontecendo. Fiz uma análise ontem e resolvi gravar isso aqui porque eu acho muito importante informar vocês que me seguem que isso pode ser uma informação que faça com que as pessoas tomem decisões erradas dentro do mercado. Beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradeçam o Fernando aí nos comentários. Tamo junto, forte abraço e amanhã eu tô de volta aqui no canal. Valeu!